Olá, seja bem-vindo. Eu sou Osael Júnior, sou pastor da igreja Cogic Vida de Itapira. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Nós vamos iniciar os nossos cultos nas mídias digitais. Fique conosco, Deus tem uma palavra para você. Eu gostaria de iniciar essa transmissão lendo no livro de Isaías, capítulo de número 43 e versículo de número 2. As escrituras dizem assim: quando passare pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O texto que a gente leu não diz se a gente passar pelas águas, não diz se a gente passar pelo fogo. O texto diz quando passarmos pelo fogo ou quando passarmos pelas águas. É importante a gente entender que mesmo em momentos de crise, em momentos de aflições, nós temos um Deus que não vai isentar a gente de passar por isso, mas que vai passar com a gente. Eu gostaria que nós pudéssemos orar dando início nessa transmissão. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, de meditar e de aprender. Mesmo não estando juntos aqui fisicamente, ó Pai, mas estamos num só Espírito, estamos numa só fé, te buscando para aprender mais de Ti. Que Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos use, nos trazendo uma palavra, Pai, que traga paz, que traga entendimento a todos os corações. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio que Tu és a cura. Nós cremos que Ele é a cura para tudo aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós ainda não sabemos. A cura para nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito. Ele é tudo o que nós precisamos. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Acalma o meu pensar, me levas pelo
graça e a paz de Cristo, mais uma vez. Gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de falar sobre essa passagem que fala sobre a tentação de Cristo, e não tem como a gente fugir do assunto. Nós vivemos num período onde está decretado quarentena, por mais que não seja 40 dias, a gente percebe aqui que Cristo também passa por uma quarentena. Ele fica 40 dias de jejum e ele é tentado nesse período. Mais do que os 40 dias da fome, é importante a gente entender que Cristo também estava sozinho, isolado. E um dos grandes desafios que talvez a gente tenha vivido agora é o desafio de se isolar, ou o desafio de estar sozinho ou somente com os nossos familiares. Por mais que a gente ache que não, isso pesa muito, pois nós vivemos de muitas relações. Nós somos acostumados a conviver, a falar uns com os outros. E Cristo também era uma pessoa que precisava de gente, era uma pessoa que gostava de ensinar, abençoar. Então, para Cristo não foi somente a questão da fome da comida, mas a questão da fome das pessoas também. E hoje nós vivemos isso e temos um grande desafio à frente. Como vencer as provas, como vencer tentações em meio a uma quarentena. Eu gostaria que a gente pudesse prosseguir nesse capítulo, falando um pouquinho sobre o que Cristo passou e o que a gente está passando agora também. Vamos prosseguir. Versículo de número 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Uma das coisas que a gente percebeu, e isso dá desespero em todos nós, é a questão de quando ficamos sabendo que vamos ficar isolados, talvez a primeira coisa que a gente buscou foi ir ao mercado. Preciso comprar alguma coisa para ter em casa para comer. E a gente faz isso sempre. Sempre quando a gente está em momentos de aflições, a gente sempre olha para aquilo que a gente pode pegar. A gente sempre olha para aquilo que vai nos satisfazer e a gente corre em busca daquilo. Então a gente vê pessoas sem pensar no outro, indo buscar alimentos, fazendo estocagem, coisas que a gente só faz por causa de um momento de crise. Mas a questão é, será que nos momentos de crise a gente não deveria se atentar muito mais a uma palavra que vai além do que aquilo que a gente come? A uma palavra que vai além do que aquilo que nos sustenta fisicamente, mas uma palavra que vai nos sustentar espiritualmente. Porque eu não sei se você percebeu, por mais que as pessoas vão ao mercado, compram coisas, todas elas estão dizendo, olha, primeiro dia, primeira semana, parece que as coisas já acabaram. E essas coisas não vão satisfazer. Essa comida não vai nos satisfazer plenamente, porque nós vamos ter vários questionamentos. E a questão que Jesus ensina aqui pra gente, primeiro, quando a gente está só, não é o que é mais importante não é a comida que nos sustenta somente fisicamente, mas é a comida que vem do nosso Deus, é a palavra dele, é aquilo que ele nos ensina, é aquilo que nos traz paz e que nos traz entendimento para passar por esse momento. Outra coisa que esse versículo deixa para a gente é que muitas vezes a gente pensa que o diabo vem para dificultar os nossos processos ou dificultar a nossa vida. E o texto mostra isso para a gente bem diferente. O diabo vem e traz uma facilidade para Jesus. Ele diz, olha, se você está com fome, transforma a pedra em pão. Então, a gente tem a tendência, muitas vezes,
de querer usar a palavra de Deus como o diabo usou para não passar por processos. E Jesus, entendendo que ele tinha que passar por aquele processo, mesmo sabendo que ele podia fazer aquele milagre de transformar a pedra em pão, ele preferiu entender que a palavra de Deus, para ele, era que ele devia passar por aquilo e não comer, não transformar a pedra em pão. Então é importante a gente entender que precisamos passar por processos. E o diabo ele faz com que a gente tente quebrar esses processos, faz com que a gente use a própria palavra de Deus para que a gente pule etapas e não viva o que a gente tem que viver. Então tem momentos que nós precisamos sim passar por várias situações, tem momentos que nós precisamos sim sofrer e chorar, mas é necessário que nós possamos entender que a graça de Cristo em nossa vida nos basta para passar por tudo isso. Nós não precisamos pular etapa, nós não precisamos pular processos, nós não precisamos provar que Deus existe somente porque faz milagres. Nós cremos que Ele é o Deus de milagre, mas a Sua palavra, a Sua graça nos basta para passar por isso. Então, Jesus nos ensina mais uma vez nessa passagem que pular processos, pular etapas, usar a palavra de Deus para isso não é correto. Que possamos viver realmente o que Cristo está ensinando e que possamos saber que nem sempre é o diabo que dificulta as coisas. Muitas vezes ele quer facilitar para que nós pulemos etapas, não passamos pelos processos que temos que passar. Seguindo, vamos para o próximo versículo. Versículo de número 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adoraste, tudo será teu. É importante a gente aprender nessa passagem, e essa passagem fala sobre a adoração. O diabo oferece para Jesus reinos, oferece para Jesus glórias em troca de adoração. E eu gostaria de trazer também isso para o momento que a gente vive. Eu gostaria de mencionar algo que eu achei muito lindo, algo que eu achei super importante, que foram os cristãos se reunindo para adorar a Deus. Então, cada um da sua casa, a gente viu vários prédios cantando hinos, e isso é muito maravilhoso. Mas é importante a gente ir um pouco além, ser um pouco mais abrangente na questão da adoração. A pergunta que a gente tem que fazer é se a gente está indo adorar, se a gente está se reunindo para cantar, porque a gente está precisando de alguma coisa de Deus, ou se a gente adora realmente porque Deus merece o nosso louvor. Então, não é uma crítica para quem quer adorar, não é uma crítica para a gente se reunir tal hora e louvar a Deus cada um da sua casa, de maneira nenhuma, não é isso que a gente quer fazer, criticar a adoração. Mas é a gente ter o entendimento do que por que a gente adora. A adoração na qual a gente só sai para adorar porque precisamos de alguma coisa é uma adoração que o diabo ensinou e não que Jesus Cristo nos ensina. Então, é importante a gente saber que é bonito a gente sair para adorar, é muito importante, a gente se comove, mas não é somente porque a gente está passando por uma pandemia de um vírus, não é somente porque a gente está desesperado. O nosso louvor e adoração a Deus é porque Ele é merecedor, independente do que a gente passamos. O nosso louvor e adoração a Deus, Ele não pode parar depois que a pandemia passar, Ele não pode ser esquecido depois que nós fomos atendidos nos nossos desejos. A nossa adoração está no que Cristo é. A nossa adoração para Ele são todos os dias, independente do que a gente passa. Então, Jesus nos ensina aqui que nós deveremos adorar o Pai, adorar verdadeiramente Ele e não somente por aquilo que Ele pode oferecer. Não devemos trocar a adoração porque queremos receber alguma coisa, mas devemos adorar porque sabemos que Ele é dono de todas as coisas. Devemos adorar porque sabemos que Ele é o nosso Pai e isso que nós devemos fazer. Seguindo o texto, vamos continuar lendo. Versículo de número 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo,
e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Algo também muito interessante que a gente vê nessa passagem que Jesus é tentado, é que ele é tentado a utilizar da própria palavra de Deus para que ele se jogue, deliberadamente ele se jogue de um alto lugar para que os seus anjos o socorram. E Jesus responde que nós não devemos tentar o nosso Deus. E algo que também me chama a atenção é que quando passamos por situações de dificuldade, ou quando passamos por tempestades ou crises, muitas vezes nós queremos atribuir que tudo aquilo que tem que ser feito é Deus que tem que fazer. E a gente deixa de fazer a nossa parte. Mas Jesus ensina que eu não posso me jogar simplesmente para que Deus me salve. Eu não posso ser imprudente vindo tentar a Deus. Então a gente precisa entender que Deus cuida da gente, Deus nos guarda, Deus nos livra, Ele é o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Mas a gente precisa entender também que nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades do cuidado, nós temos responsabilidade de se precaver. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio, capítulo número 22 e 8, que aquele que edifica uma casa, ele também faça um parapeito, para que se alguém de alguma forma cair daquilo, não venha a culpa sobre ele. Então não é porque Deus cuida da gente que a gente tem que ser negligente, não é porque Deus cuida da gente que a gente vai viver de qualquer forma. É importante a gente entender que Deus nos ensina a ser prudentes, Deus nos ensina a não tentar a Deus. Então nós vivemos num momento delicado, onde talvez nós tenhamos achado que simplesmente porque Deus está conosco, nós podemos viver de qualquer forma. Muitas vezes nós estamos pensando que a nossa fé, de uma forma errada, é para que a gente tire o cinto e saia em alta velocidade. A nossa fé não é para sermos imprudentes. A nossa fé é para ter consciência de que precisamos sim usar o cinto de segurança. A nossa fé é para ter consciência, não para tirar o capacete e sair por aí. A nossa fé é para entender que devemos usar o capacete. A nossa fé não é para largar o escudo e sair para a batalha de peito aberto. A nossa fé é para nos mostrar que nós devemos utilizar o escudo. Então, essa palavra também nos ensina a não ser imprudentes, né? Que possamos viver isso, e principalmente nos momentos de hoje, onde somos de alguma forma convidados a ficar em casa, onde de alguma forma vivemos, pelo menos na época em que eu vivo aqui, de fechar templos, de viver algo muito diferente, né? E às vezes a gente não pode deixar com que a nossa fé haja de forma imprudente, né? Nós não estamos dizendo que estamos abandonando a fé, mas estamos entendendo o que é ser prudente, né? A gente tem ouvido muito sobre que precisamos ter as igrejas abertas, que precisamos ter as pessoas. Eu concordo que a gente precisa ter igreja, eu concordo que a gente precisa estar em comunhão, mas o momento que estamos passando é um momento delicado. Eu creio na cura através da imposição das mãos. Sim, eu creio. Mas eu creio que o momento que estamos passando também é um momento de fé. Se nós lembrarmos da passagem do centurião, onde Jesus, com apenas uma palavra, curou ele. Então Jesus, em alguns momentos, precisou impor as mãos. Mas em diversos momentos ele também não impôs as mãos. E o milagre aconteceu da mesma forma. Nós precisamos aprender que a fé não se manifesta somente de uma forma.
Nós precisamos aprender que não há o que impeça a palavra de Deus de chegar nos corações, não há o que impeça o milagre de acontecer, mas precisamos ter as nossas responsabilidades, precisamos ter os nossos cuidados e que nós possamos passar por esse período de quarentena, não sei dizer por quanto tempo vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus Cristo ele passou por uma quarentena, ele foi tentado e ele foi provado, mas a certeza que nós temos é que ele foi aprovado. Precisamos ter, além de tudo, como a palavra diz em João capítulo 16 e 33, bom ânimo. A Bíblia diz que em Cristo nós vamos ter paz, porém no mundo nós vamos ter aflições. E uma das coisas que a palavra diz que nós temos que ter, além de ter fé, além de ter amor, é de ter bom ânimo. Então, se tivermos esse bom ânimo para encarar essa situação, para saber lidar, ter a criatividade para continuarmos estando juntos em oração, estando juntos de alguma forma pelas mídias, pelo que for, nós temos que ser criativos para continuar levando a palavra de Deus com responsabilidade, com prudência, com sabedoria e inteligência. Que Cristo nos ensine cada vez mais, que possamos ser essas pessoas que vamos ser aprovados e que vamos vencer o mundo, mesmo estando em quarentena. Essa é a palavra de Cristo que eu gostaria de trazer para você. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos traga paz, sabedoria para podermos continuar vivendo num mundo de aflições, mas porque estamos em Cristo, estamos em paz. Deus nos abençoe. Estou em tuas mãos, música My Life is in Your Hands, Kirk Franklin, que diz que com Cristo nós podemos tudo suportar. Não se desanimes, não temas mal algum, a luta logo passa e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo que vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: oh, eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando a luta vem, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo que vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: oh, eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Eu gostaria de agradecer a todos que passaram esse tempo aqui conosco, que viram essa transmissão.
Que o Senhor abençoe e continue guardando a todos. Nós iremos também fazer mais uma transmissão do culto de ensino na quarta-feira, às 20 horas. Se você gostou, se Deus falou com você, acompanhe novamente. É um desafio estarmos fazendo esse tipo de transmissão. Confesso que é melhor ter o contato com as pessoas, é melhor que a gente estivesse junto, mas o momento é para que a gente faça dessa forma, né? Que possamos ser criativos e que possamos continuar falando da palavra de Deus, continuar levando essa mensagem de salvação a todos, com todos os meios que Cristo já nos deu. Eu gostaria de orar junto com você. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa semana que se inicia, e nós oramos, ó Pai, para que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, por todas as pessoas que se encontram enfermas. Nós oramos para todas as pessoas que se encontram nos hospitais. Nós oramos, ó Pai, para todos aqueles, ó Pai, que estão indo trabalhar nos hospitais, em todos os lugares em que são serviços essenciais. Nós oramos para que Tu continue guardando a todos. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua vontade seja feita e que para o Teu amor nos alcance. Pai maravilhoso, nós Te agradecemos por Tu falar conosco. Te agradecemos porque temos paz em Ti para viver num mundo de aflições. Somos gratos, ó Pai, pela Sua graça e pela Sua misericórdia em nossas vidas. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e que nós possamos dizer juntos mais uma vez, amém. Um forte abraço a todos e uma ótima semana.